Então, pessoal, a gente vai começar a nossa aula aqui sobre redação, que é muito importante, que nós vivemos na semana que passou, desculpa, nesse final de semana que passou agora, foi aquela redação do Enem, tá bom? Só que agora a gente vai apresentar para vocês aqui as correções de como que ocorrem, tá? Dentro dessas redações para facilitar. Tranquilo, Felipe? A gente pode abrir a janela para começar, né? Tranquilo. Então, bora lá. Deixa eu abrir uma janela aqui, para a gente já começar com a parte da redação. Deixa eu compartilhar aqui. Você está vendo essa folha branca aí, Felipe? Tá vendo? Então vamos lá, comigo aqui. Bom, pessoal, a gente vai pegar um tema de uma redação que foi do dia 4, né, de setembro de 2003. E esse tema, lê esse tema aqui para nós, ô Felipe, vê se você consegue ler aí. Vamos lá. Recentemente, o novo reitor da UFRJ, Aloysio Teixeira, disse que pretendia extinguir o vestibular e substituí-lo por um sistema que avalie o estudante durante sua vida escolar. Segundo ele, o vestibular não é o melhor meio de se aferir a capacidade de um aluno. Além disso, os jovens de baixa renda acabam prejudicados pelo sistema vigente. Elabore um texto dissertativo. Então, olha só, elabore um texto dissertativo. Então, você vai dissertar, você vai escrever baseado no tema que está entre aspas, tranquilo? Então, vamos começar aqui com relação a esse título, porque nessa época o Enem permitia colocar um título, tá bom? E dentro Porque desse... Hã? parece que hoje em dia os títulos já são pré-definidos, né? Ou não tem? Não tem título, né? Ele só vai ter título se ele colocar uma linha, veja bem, separada acima. São 30 linhas, tá? 30 ou 35, acho que são 30 linhas. Mas se de repente aparecer uma linha a mais em cima, ou seja, uma bem curta, lá você pode colocar o título. Ele pode sugerir para você colocar o título. Nesse caso, atualmente não há mais essa solicitação. Entendeu? Por que será que não tem mais? Porque eles utilizam mais a questão do tema, né? Acho que a abordagem do tema é muito melhor, tá certo? Agora é o seguinte, essa redação, tá? Deixa eu ver aqui. Ela foi tirada da fonte aí, né? A linha da Thaís Nicolete de Camargo, Publifolha de 2004. Tá lá embaixo a nossa fonte, tá? Então aqui é o seguinte, o que precisa ser mudado? Então, o título é a sugestão do tema acima. Então, quando você vai ler o texto, vou fazer a leitura aqui, ó, bem rápida, para você poder ver. Nós temos 1, 2, 3, né, 4 parágrafos aí, na última parte. É só mesmo uma questão de que você possa perceber como é que fica essa redação. Eu vou fazer a leitura e depois a gente vai entrar com as correções. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Então vamos lá, o título é O que precisa ser mudado? É comum ouvir a afirmação de que o vestibular prejudica jovens de baixa renda, mas é importante ressaltar que a dificuldade de tais estudantes em ingressar em faculdades cujas vagas são mais disputadas, principalmente em federais, se deve às notas que estes tiram em tais provas. Aí tem lá, né, o travessão e geralmente muito baixas. Houve aqui um isolamento, só que esse isolamento não deveria existir, mas nós vamos entrar em detalhe daqui a pouco. Com base nisso, base em quê? Então ele está fazendo ligação com o primeiro parágrafo, tá certo? Fica claro que o que exclui jovens de baixa renda é a falta de acesso a uma educação de qualidade e que, esse aqui incomoda um pouco, tá? Alunos de colégios públicos, cujas notas são iguais às de alunos de colégios privados, também não caiu muito bem, mas vamos lá. Dificilmente adquiriram os mesmos conhecimentos destes. Está meio redundante aqui, bora lá. Portanto, se fosse utilizado um sistema de avaliação baseado no desempenho do aluno durante sua vida escolar, seria necessário também um sistema que avaliasse o desempenho das escolas,
o que acarretaria novamente na exclusão de alunos de colégios públicos. O vestibular, por outro lado, permite a esses jovens estudar para adquirir os conhecimentos que não obtiveram na escola, dando uma oportunidade deles ingressarem na faculdade. Ficou meio esquisito esse parágrafo aqui, mas bora lá, continuando. Se tem algo que precisa ser mudado, não é o método de avaliação e, sim, tá meio esquisito, a qualidade do ensino em colégios públicos. Tranquilo. Agora vamos entrar aqui, Felipe, com as nossas pequenas correções. Como é que ficaria isso com as nossas correções? Tudo bem? Podemos começar? Podemos. Então, bora lá. Primeiro ponto aqui, você vê lá o verbo precisar. Cara, não há necessidade de você colocar precisa. O que precisa ser mudado? É imprescindível que você deva colocar aqui um sentido de obrigação. Então, você vai trocar pelo deve. Aí ficaria assim, ó. O que deve ser mudado? Já que o tema lá em cima, né, com relação ao reitor da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, de ser contra algumas particularidades que o vestibular causa, entendeu? Então, olha lá, o que deve ser mudado, entendeu? Onde está em de vermelho lá precisa, ele vai colocar deve, o que deve ser mudado, beleza? Bora lá. Professor, seria errado substituir esse deve que o senhor colocou por pode? Aí poderia ser, o que pode ser mudado? Seria errado substituir? Olha, o precisa pode ser mudado. O que pode ser mudado? Poderia ser mudado, né? Uhum. O que poderia ser mudado. Até poderia, olha só, eu falando novamente, ele conseguiria se encaixar ali também. Tá? Mas como é o sentido de obrigação, a gente está vendo que o tema, ele praticamente, né, coloca lá aquela parte do vestibular. Não é o melhor meio de aferir a capacidade de um aluno, segundo o reitor. Tá certo? Mas aí vai de cada um também. Bora lá continuar? Bora lá. Aqui, o que você observa nessa linha aqui? Principalmente que você tem que colocar o seguinte: os jovens. E não você colocar assim, que o vestibular prejudica jovens. Então, você tem que indicar que são os jovens, tá? Indicando que é os jovens de quê? De baixa renda, entendeu? Então, está indicando ali que é os jovens de baixa renda. Então, ele deveria colocar esse artigo lá. Outra coisa também, faculdades. Quando ele fala assim, ó, dificuldade de tais estudantes em ingressar em faculdades. Mas peraí, professor. Faculdades. Poderia trocar o nome por instituições. Já que ele está falando do vestibular, e o vestibular geralmente ele é dentro das universidades, dentro das faculdades, né? Então, seria interessante você colocar instituições. E aqui ele coloca lá, quer ver, ó. Ingressar em instituições cujas vagas são mais disputadas, principalmente em federais. Pô, será que é só federais? Mas eu posso modificar por qual? Universidades estaduais e federais. Porque não existe só universidades federais, existem universidades estaduais. Entendeu? Então, existem universidades estaduais. Aqui em Minas Gerais temos essas universidades também. Tá? Então, você pode... A UF é estadual ou ela federal? É federal, olha só o nome, Universidade Federal de Uberlândia, tá? Por isso chama UFO. Bora lá continuar aqui. Aí, cara, tem uma oralidade aqui, ó, tiram em tais. Posso modificar? Posso colocar uma sugestão aqui, que a gente vai entrar com obtém nas provas, entendeu? Porque tiram em tais, lembra que nós estávamos comentando dentro da sala de aula, ter muito cuidado com essa parte da oralidade, porque senão vai ficar meio esquisito, né? E aqui uma coisa que eu comentei também, não sei se foi você que perguntou, se foram outros alunos, a questão de colocar esse travessãozinho aqui, ó, que ele é para isolar, ele entra para isolar, tá? Só que não havia necessidade de você colocar esse travessão, nem escrever geralmente muito baixas, tá? Então, ele tentou isolar isso aqui sem necessidade. Então, não há necessidade.
você poderia colocar de acordo com o título, ó, o que deve ser mudado. Agora, se você pegar esse primeiro parágrafo aqui, diz: é comum ouvir a afirmação de que o vestibular prejudica os jovens de baixa renda, mas é importante ressaltar que dificuldade de tais estudantes em ingressar em instituições cujas vagas são mais disputadas, principalmente em universidades estaduais e federais, se deve às notas que estes obtêm nas provas. Então, observa que houve uma mudança aqui e melhorou. Vamos para o segundo parágrafo? Então, bora lá. No segundo parágrafo, com base nisso, faltou alguma coisinha ali, ó. Nisso que? Com base nisso. Ih, garoto, ótimo, faltou a vírgula, né? Com base nisso, aí ele reflete lá no primeiro parágrafo, né? Do que foi ressaltado. Com base nisso, agora vamos ver. Qualidade é que, quando ele fala assim, ó, a falta de acesso a uma educação de qualidade é que, lembra que eu comentei logo no início sobre o tal do qualidade é que? Fica meio esquisito, mas seria interessante você só colocar de qualidades e mandar um ponto final ali, ó. Observa lá para você ver. Você já encerra esse período. Então ficaria assim, ó, com base nisso, fica claro que o que exclui jovens de baixa renda é a falta de acesso a uma educação de qualidade. Ponto. Aí você entra, né? Alunos de colégios, entendeu? Você encerra ali um período com o ponto final. Porque esse fica muito redundante, esse EQ aqui tá pegando. Bora lá. Aí ele coloca lá o seguinte: alunos de colégios públicos. Aí ele meteu uma vírgula ali, ó. Então, essa vírgula você tem que tirar ela antes do pronome relativo cujo e cuja. Porque nós estamos vendo um pronome cujo ali, ó. E esse cujo significa com relação às notas de quem? As notas dos alunos. Isso, então quando você for utilizar cujo, cuja, ele tem que se referir que o dono dessa nota, o dono desse objeto é o aluno, então ele está lá atrás, entendeu? Por isso que você vai usar o cujo e o cuja. Podemos continuar. É somente nessa palavra, nessa composição que se encaixa essa regra? A regra do cujo é quando você observa que o objeto faz parte, que tem um dono dele. Está vendo que notas é referente aos alunos, não é? Uhum. O cujo está dizendo o seguinte, ó, os alunos de colégios públicos, cujas notas, que a nota é de quem? Não é dos alunos? Ele está se referindo a alunos anterior. O que eu tô perguntando dizer é que se isso só acontece com a palavra cujo, cuja, ou existe outra palavra que entra nessa mesma regra? Ah, não, é o cujo e o cuja. É o somente? Cujo. Isso. Pode ser que você, dentro da semântica, né, da contextualização, possa entrar um outro pronome relativo aí, tá? Mas do possuidor aqui, geralmente é o cujo e o cuja, tá certo? Então vamos seguir aqui. E aí você tem, são iguais as de aluno. Cara, as de alunos, alunos é masculino, tá? Então esse as aqui, ó, você tira ele, tá? E tira a vírgula também que tá lá na frente, tá vendo, ó? Você pode colocar assim, ó, cujas notas são iguais de alunos de colégios privados, dificilmente, aí você dá uma continuidade. Observa que ele colocou uma vírgula ali, ó, tá? Senão fica assim, ó, cujas notas são iguais às de alunos de colégios privados. Dificilmente, porque fica meio esquisito. Vai. E se tirássemos o as e deixasse o de? Ficaria cujas notas são iguais de alunos. Já fica, só você tira lá, não tem problema. De alunos está certo. Beleza? Continuando aqui. Então você percebe que quando vai fazendo a correção do tema com relação a isso aqui, que é a redação, vai ficar mais fácil. Olha lá. Aí, adquiriram. Esse adquiriram, você pode colocar por terão adquirido, né? Aí está lá escrito assim, ó, de alunos de colégios privados dificilmente terão adquirido os mesmos conhecimentos destes.
Tá certo? Não adquiriam. E se substituísse ele por. Dificilmente teriam obtido os mesmos conhecimentos. Ficaria errado? Obtido? Não, acho que não, viu? Dentro da contextualização assim, não. Tá certo? Terão adquirir, porque o adquirir conhecimento é com relação ao tempo que você passa dentro do seu conhecimento prévio do mundo ou dentro da escola. Então você adquiriu esse conhecimento. Você falou obtido, né? Eu obtive isso. Bom, o obtido, ele é muito extenso, tá certo? Aí tem que ter muito cuidado também de saber colocá-lo dentro do texto para ver uma forma assim que você possa compreender na hora da leitura, tá? Certo. Aqui embaixo você observa que está marcado de vermelho. Seria necessário também. O que acontece com esse seria necessário também? Aí você está vendo lá, ó, também seria necessário criar, seria melhor assim, tá? Aí você tem aquela vírgula, né? Desempenho do aluno durante sua vida escolar. Também seria necessário criar. Olha como é que fica melhor. Você tira seria necessário e também. Só que aí você mantém o também, tá? E utiliza o seria depois, ó. Seria necessário. Você inverte. Você lembra que você me falou lá do Yoda? Ontem, Sim. olha aí como é que fica. Seria necessário também. Olha como é que houve a inversão. Também seria necessário criar. Não ficou melhor? Uhum. Então, olha só que coisa interessante. Você me perguntou sobre o Jedi. E eu te mostrei aqui agora que ele já mostrou esse conjunto, né? Quanto que acontece isso. Podemos continuar? Podemos. Então vamos lá. Tá gostando? Tô. Tá tranquilo, né? Então bora lá. Aí você tem o tal do na. Esse na deveria sumir daí e colocar o a, que é uma preposição que vai ligar esses dois itens aí, ó. Aí você fala assim, do aluno durante sua vida escolar, também seria necessário criar um sistema que avaliasse o desempenho das escolas, o que acarretaria novamente a exclusão. Então você está ligando o termo anterior, né, acarretaria novamente a exclusão de alunos de colégios públicos. E não na. Esse na dá a impressão que ele está lá dentro do colégio, né? Você está querendo se referir a olha como é que a frase minha, a exclusão e não na exclusão. Entendeu agora? É a exclusão. Então, a preposição a ela faz essa ligação desses dois termos, entre novamente e o de alunos. Desculpa, e exclusão de alunos. Tudo bem? Tudo. Então, bora lá. Quem será que fez essa redação? Aqui ele não coloca o nome, né? Acho que é só para preservar aí. Na realidade, essa redação, se a gente for olhar, os erros, não vou dizer erros, ou a gente pode falar enganos, né? Ela está bem melhor das redações quando a gente pega de alguns alunos que não têm conhecimento prévio, ou não têm o hábito de fazer uma leitura constante, ou não tem treino, do que essas redações desses alunos. Então, essa redação está um pouco melhor, apenas fazendo algumas correções, tá certo? Agora, Certo. olha só que coisa interessante. Ele colocou assim, ó, dando uma oportunidade deles ingressarem. Dando uma oportunidade soa um pouco dentro da oralidade, tá? O termo dando uma oportunidade soa. Eu poderia trocá-lo por dando-lhes uma. O lhes ali, ó, o lhes se refere, né? A quem? Aos jovens, concorda? Que está lá em cima, ó, o vestibular, por um outro lado, permite a esses jovens. Dando-lhes. Esse lhes não se refere a jovens? Uhum. Então, o lhes, ele vem depois. Esse dando uma oportunidade, se a gente lê assim, ó, o vestibular, por outro lado, permite a esses jovens, ó, já coloquei a esses jovens, então vai entrar o lhes, depois do dando-lhes, tá? A esses jovens estudar para adquirir os conhecimentos que não obtiveram na escola, vírgula, dando-lhes uma oportunidade de ingressar na faculdade. Ficou melhor? O que você acha?
Ficou melhor, mas deixa eu fazer uma pergunta. Uhum. E se mantivéssemos o dando-lhes, aí ficaria assim, dando-lhes uma oportunidade para ingressarem na faculdade. Ficaria errado? Esse ingressarem tá meio esquisito, tá? Esse ingressarem, ó, deles ingressarem. Olha como é que fica meio esquisita essa forma. Deles ingressarem. Entendeu? Se você tem que ingressar, tá? Numa faculdade, que ele colocou a faculdade como sendo no singular ali, ó. E a faculdade a gente pode colocá-la como sendo uma instituição, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Felipe, isso aí é com muito treino mesmo, viu? Quanto mais você escreve, quanto mais você compreende essa parte da contextualização da redação, melhor você ficará nas suas redações, entendeu? Certo. Então, bora lá. Continuando aqui, ó. Se tem, esse tem, cara, o que acontece? Você poderia colocar como se existe. Dá a impressão que o tem está sendo obrigado que está lá. Ele está, ó. Se tem algo, viu como dá a impressão que ele é injuntivo? Lembra daquilo que eu te falei? Que está te obrigando? Agora, quando você troca pelo termo existe, se existe algo que precisa ser mudado, e esse precisa ser mudado, né? Precisa ser, ó, precisa ser. Você poderia utilizar como deve ser melhorado. Porque mudar, né? Você vai mudar por quê? Mudar pelo quê, digamos assim. Agora, quando você coloca assim, ó, se existe algo que deve ser melhorado, aí no caso você deve estar sugerindo com relação aos métodos que não estejam funcionando, concorda? Sim. Então vamos ver aqui o próximo. No próximo, lembra daquelas vírgulas danadinhas que eu falei? Olha, elas não deveriam aparecer, né? Porque você tem que tirar as vírgulas. Olha lá, você tem que tirar. Essas duas aqui você tem que tirar. Porque você está juntando a aditiva e com sim. Porque eu e você, está somando eu e você. Você e sua mãe, o ele está somando você desculpa, sua mãe e você, tá? Então retira essa vírgula daqui. Bora lá ver como é que tá? E aí, ensino em colégios. Por que ensino em? Cara, o que acontece? Você poderia colocar a vírgula depois. Ó, se existe algo que deve ser melhorado, não é o método de avaliação, e sim a qualidade do ensino, sobretudo em colégios públicos. Aí sim, aí estaria correto. Entendeu? Deixa eu voltar aqui para você poder ver tudo lá. Dá uma observada nessa nossa correção aí para você ver. Aí você vai falar assim, se for para olhar no conjunto, não houve assim tanta correção, apenas uns ajustes. Ganharia ponto, professor? Ganha, mas perde alguns devido a, digamos assim, ao excesso, né? Você pode deixar a redação muito mais limpa, entendeu? Olha aí que legal. Entendi. Viu? Aí aquele travessão também ali não deveria existir. Vamos ver como é que ficaria a redação agora certinha? Bora lá? Aí eu vou deixar você ler, tá? Ok. Então vamos lá. Aqui agora vai entrar a redação toda ela corrigida. Beleza? Agora eu quero que você leia devagar. Terminou um parágrafo, ponto. Vamos começar o outro. Você vai sentir como que a redação ficou. Bora lá. O que deve ser mudado? É comum ouvir a afirmação que o vestibular prejudica os jovens de baixa renda. A dificuldade de tais estudantes de ingressar em instituições cujas vagas são mais disputadas, principalmente em universidades estaduais e federais, se deve à formação de escola deficitária que tiveram na rede pública de ensino. Então observa, agora vamos parar só o primeiro parágrafo. Você notou que o primeiro parágrafo está bem coeso, tá? Tem ali as regras que devem ser aplicadas e está bem coerente?
Uhum. Bora lá para o segundo parágrafo. O fator de exclusão de jovens de baixa renda é a dificuldade de acesso a uma educação de qualidade. Alunos de colégios públicos cujas notas são iguais às de alunos de colégios privados dificilmente terão adquirido o mesmo nível de conhecimento destes. Portanto, se fosse utilizando um sistema de avaliação baseado no desempenho do aluno durante sua vida escolar, também seria necessário criar um sistema que avaliasse o desempenho das escolas, o que acarretaria novamente a exclusão de alunos dos colégios públicos, Muito bem, então você percebe que o segundo parágrafo também ele teve ali o seu acerto, né, dentro do seu contexto. Bora lá para o fechamento. O vestibular, por outro lado, permite a esses jovens estudar para adquirir os conhecimentos que não obtiveram na escola, dando-lhes uma oportunidade de ingressar na faculdade. Se existe algo que deve ser melhorado, não é o método de avaliação, é a qualidade do ensino, sobretudo em colégios públicos. Aí, garoto, olha lá. Agora sim ficou uma senhora redação, entendeu? Agora sim deu aquela melhorada na redação. Vamos voltar É, aqui com posso fazer você. uma pergunta? Pode. Enquanto eu tava lendo, saiu assim, sozinho, percebi uma coisa. Hum. Quando eu tava lendo as últimas linhas do segundo parágrafo, eu li assim, ó. Acarretaria a exclusão de alunos dos colégios públicos. Ficaria errado assim, dos colégios públicos? Olha, ficaria, tá? Sobretudo em colégios públicos. Ficaria dos colégios, sobretudo dos colégios. Dá a impressão que os colégios são os comandantes. Na realidade, você quis jogar que a qualidade, tá? Elas deveriam estar dentro dos colégios, ou seja, em colégios públicos. Tranquilo? Tranquilo. Voltando aqui, ó. Beleza, então. Agora, você observou que dentro dessa nossa aula, tá? Com relação à parte da correção, há de se ter muito cuidado na hora que você vai escrever, entendeu? Então tem que ter muito cuidado aí na hora que você vai escrever. Então, Felipe, essa nossa aula, ela foi assim uma dica importante, tá? Para os outros que também deverão assistir essa aula também, tirar uma lição de que no texto corrigido ele está bem formulado, tá certo? Pode ter aqui algum erro, alguma coisinha que às vezes passou despercebido até por nós nesse momento. Mas a pessoa pode, nessa redação, adquirir aí uma nota muito boa, tá? Pode adquirir uma nota muito boa. Eu acho que pode adquirir aí 1.000 pontos, né? O que você acha? Vale 1.000, não é? A redação? Ah, sim, valeria. Valeria aí 1.000 pontos. A não ser que você pegue aí, né? São 3 ou 4 corretores, de Posso repente tem que fazer uma passar e a gente pergunta? vê. Aham. Vou dar uma pergunta. É lenda ou é possível passar na prova do Enem apenas com a redação? Ou Cara, apenas uma lenda? eu acho que isso aí é. Eu acho que isso é lenda, viu? Eu acho que isso é lenda. Porque se você não fez as outras. Como é que você. Ah, eu zerei em matemática. Eu zerei, vamos supor. Ah, Deus me livre, não pode falar que vai zerar, né? Ah, eu zerei linguagens, eu zerei a tecnologia, eu zerei a. Sei lá. É impossível. Se você zera, como é que você vai fazer? Não, não existe isso. Pois é. Então você tem que ir certinho. Está sendo medido o quê? Os seus conhecimentos prévios. Quais são os seus conhecimentos? Aquele que você adquiriu dentro das escolas, aquele que você foi instruído para fazer. Tranquilo, Felipe? Tranquilo. Mas então, de onde veio essa lenda que é possível passar apenas com a redação de 1.000 pontos? Não sei, cara. Não sei. Essa famosa lenda a gente pode até caracterizar como sendo uma lenda de escola, né? Nem lenda urbana é, não sei. Se você ouviu isso aí, você pode descarta. Porque senão todo mundo, em vez de você fazer o Enem, que são as provas preliminares, você não precisaria fazer. Então você faz só a redação, concorda? Pois é. Para que teria as outras provas?
Entendeu? Entendi. Tranquilo? Então, Tranquilo. fica aqui o fim dessa nossa aula, como eu havia prometido para vocês, tá? E o Felipe também, acho que você havia até pedido, né, Felipe? Se houvesse a oportunidade de esboçar aí uma redação para que você também pudesse avaliá-la e ter certeza como é que ela vai ficar. Tranquilo? Tranquilo. Gostou da aula hoje? Gostei. Só achei ela meio curta. Mas é aquela dica importante, né? Aquela questão de você discutir, entendeu? A questão da gente poder familiarizar com ela. Amanhã tem um outro tema também muito importante que a gente vai falar aí com relação à semântica dentro das atividades, dentro das leituras. Tudo bem? Já já você vai entender essa relação da semântica. Não vou falar nada agora não, tá bom? Aí Tudo bem. a gente promove essa aula aí amanhã no mesmo horário, às 19 horas, tá certo? Deve ficar mais longa também. E aí a gente deixa gravado bonitinho, que pode ser que você também queira Posso rever fazer uma essa aula. pergunta? Vai. A prova do Enem foi nesse final de semana, certo? Foi nesse final de semana. Então, quando eles vão soltar ela já toda corrigida, toda bonitinha, cheirosinha? Cara, eu acredito que se você entrar lá no INEP, ou se você buscar, por exemplo, avaliações Enem nesse domingo, né? Coloca lá a data de ontem, que foi dia 21, não foi? Foi dia 21. Aí lá, de repente, Ontem. de repente você pode pegar o Enem, né, os cadernos, com o gabarito já pronto. Aí basta você estudando cada questão e ali você vai raciocinando por que foi marcada aquela lá. Igual você tem o hábito de fazer. Tranquilo? Acredito que já tenha saído. Sim, não, foi rápido demais. Nada, lá você baixa e vai ter o gabarito. Faça as questões já com os gabaritos. Você tem que entender o porquê que aquela, tá? O raciocínio seu, por que marcou aquela questão. E aí entra naquela tese que eu ensinei a vocês dentro da sala de aula. Compreensão textual. Leia, veja o que ele está sendo pedido, marca o que está sendo pedido e pronto, só isso. Beleza? Beleza. Tranquilo? Então, bom descanso para você, para vocês também que devem estar acompanhando aí, tá bom? E amanhã a gente volta às 19 horas, né, Felipe? Aí na quarta-feira presencial, quinta-feira também. Ok. Tá? Um abração para você. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Até Boa mais. noite. Você também. Até Bom mais. descanso. Você também.